Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Hoje a gente vai falar de um assunto um pouquinho diferente, né? Do que é a despersonalização, tá? Desvinculada da ansiedade, né? Do transtorno do pânico, no caso. Como assim, desvinculada, né? Eu vou tentar falar o menos possível, porque eles são bem vinculados, né? Os dois, tanto o transtorno do pânico quanto a despersonalização. Mas eu vou tentar assim focar mais da despersonalização do que do transtorno do pânico em si, né? Para eu falar mais dele, para eu focar mais nele e falar quais são as possíveis causas que pode ele estar ocorrendo também, tá bom? É o seguinte, o que é despersonalização? O que é? Você já teve um sentimento assim que você estava fora de si? Você estava meio que se assistindo como se fosse num filme? Você estava no carro, aí você passou assim, você foi de uma avenida para outra, ou você foi de uma cidade para outra, e você estava meio que se vendo assim. Isso pode ser algo do transtorno de desrealização. Mas, por incrível que pareça, ele é mais normal e ele é mais comum para todo mundo. Provavelmente todo mundo na vida vai sentir uma vez ou outra esse transtorno de despersonalização. Quando ele faz mal é quando a pessoa está sentindo muito assim, porque se você sentir uma vez ou outra assim, comum, né? Normal, a vida que segue. Mas se sentir sempre que você acha que está afetando qualquer área da sua vida, profissional, afetiva, escolar, tanto faz. Aí sim é bom já procurar um tratamento, né? Para estar vendo isso daí a fundo e para estar vendo o que pode ser feito com tudo isso daí. E provavelmente ele é algo assim que é desencadeado por causa do, que nem eu falei, do transtorno de pânico e do transtorno de ansiedade. Mas ele não é exclusivo deles, né? Ele também pode ser por causa do transtorno de borderline, ele também pode ser por causa do estresse excessivo, né? E entre outras coisas também. Não se sabe ao certo uma causa dele, uma causa fixa, assim, por que ele acontece, de onde que ele vem, mas tem várias e várias hipóteses, né, que são estudadas até hoje e algumas sugestões porque ele pode estar acontecendo que eu vou falar agora para vocês. Primeiro de tudo, gente, é o nível de estresse, né? Quando a gente tem uma hiperestimulação, o que é isso? Quando a gente trabalha demais o cérebro, ele começa a dar uns tilt daí. Aí o estresse fica muito intenso e daí pra gente, o corpo entende que aquilo lá está sendo muito forte para o corpo suportar sozinho. Então o que é isso? A gente entende que a despersonalização é algo que separa, né, a pessoa daquela situação, para ela sentir menos aquela situação. Porque assim, o corpo está entendendo que aquela situação está muito ruim, muito desgastante para a pessoa. E para a pessoa assim, não entrar num colapso, alguma coisa do tipo, o corpo daí ele tem esse grau temporário de despersonalização, né, para estar protegendo a pessoa. Isso daí a gente fala que ele age como um mecanismo de defesa para o estresse. Mas se for algo recorrente, que a pessoa está sempre estressada, que está sempre, sempre preocupada, aí já é uma coisa mais grave, né? A nicotina também, gente, né? Pessoas ansiosas com um grau de ansiedade um pouco mais elevado costuma fumar, né? Isso daí também pode estar levando à despersonalização, né? O consumo de drogas também, principalmente a maconha, ela pode também estar estimulando a despersonalização na pessoa. A cafeína, né? A cafeína super estimula a pessoa lá que gosta de um café, que fica sempre bebendo, que não consegue ficar sem ele, e ela bebe e fica estressada por causa que a cafeína ela pode mexer muito com a gente. O excesso de açúcar também pode ser muito estimulante para o corpo, hiperestimulante para o cérebro, né? Estados inflamatórios, o que é isso? Quando a pessoa tem uma alimentação muito carregada de muito açúcar, muito pesada também, isso daí também pode estar hiperestimulando o corpo
a mente e também ela pode estar experimentando alguns episódios de despersonalização por causa da alimentação dela, no caso da má alimentação, né? Estado de estresse, como eu falei, o estado de isolamento daí, né, gente? Esse estado de isolamento aqui, biologicamente, a gente não é muito preparado para a gente viver a situação que a gente está vivendo. E o estresse pode estar aumentando com isso, com as pessoas, no caso, e as pessoas estarem cada vez mais estressadas com aquela rotina de não poder ver os outros, de estar sempre trancafiada assim, e ela pode estar desenvolvendo isso também, né, o estresse. E o estresse, como a gente já disse, ele pode estar desencadeando algum quadro de transtorno de despersonalização, tá bom? Vamos ver também. Gente, tem um negócio que chama neurotransmissor. O que é isso? Neurotransmissores são uns neurônios nos nossos cérebros que eles têm a função de passar para a gente ou passar de um lugar para o outro as substâncias, né, para regular o nosso corpo e de forma geral, assim, né? Aqui eu vou falar do que? Do glutamato e do GABA, né? Um regula, né? Ele aumenta, né, a nossa, digamos assim, velocidade, né, do cérebro, do pensamento, as coisas, e outro diminui, que é o GABA. Ele diminui ele acalma a pessoa, ele diminui essa velocidade, enfim. E os dois precisam estar muito regulados. E quando o glutamato, que é esse neurotransmissor que faz a gente ficar mais ligado, ele fica mais ativo, então aí a pessoa fica mais elétrica, né? E daí o GABA não consegue agir tanto, ou ele age menos. E o que a pessoa... e onde esses remédios, assim, o famoso Rivotril, né, o diazepam, onde ele age? Ele age no GABA. O chazinho também age no GABA. Eles fazem com que a pessoa se acalme, ela fica mais tranquila, né? Ela fica mais centrada daí. E por isso que esses dois neurônios, eles têm que sempre estar em equilíbrio, né? Para a pessoa estar bem. E isso daí, vamos ver aqui. Outra coisa também agora eu vou falar para vocês sobre algumas dicas que vocês podem estar fazendo para estar controlando tudo isso daí, tá bom? É o seguinte, gente. Vocês podem primeiro tá regulando a sua alimentação, né? Porque, como eu disse, uma alimentação com muito carboidrato, muito açúcar, ele pode estar hiperestimulando o corpo, né? Hiperestimulando a mente e tá contribuindo para esse grau aí de despersonalização. Então é bom a gente estar de olho, né, nessa nossa comida aí, tá? O que a gente está comendo. E, se possível, pedir ajuda para um nutricionista, para ele estar acompanhando isso daí e ajudando a gente a diminuir o açúcar das nossas refeições, tá bom? Outra coisa também é a prática de atividade física. Porque a prática de atividade física, ela regula os nossos neurotransmissores. E quando eles estão regulados, a gente fica bem, a gente tem a sensação de bem-estar e a gente tem uma maior sensação de autocontrole e a gente se sente melhor por causa disso, né? É a regulação do sono, gente, também, né? Eu sei que nesse tempo de pandemia, assim, é difícil, né, falar de sono, essas coisas, mas eu vou explicar um negócio. Tem a glândula pineal, que é? Que ela acompanha o sol, né? E ela que faz a gente, avisa, tipo, a gente, na hora que a gente vai dormir e na hora que a gente vai acordar. E daí, ela avisando isso daí, ela tem um ciclo, né, de vigília, que a gente chama. Que ela sabe quando é dia e sabe quando é noite. Mas agora, na pandemia, algumas coisas assim, a gente pode estar meio bagunçando essa parte, né? Porque a gente dorme no horário, dorme em outro. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode determinar um horário que a gente vai dormir e também que a gente vai acordar, né? Possivelmente.
Por exemplo, a pessoa, mas não precisa ser um horário exato. A pessoa marca assim, ó, eu vou dormir entre 10 e meia da noite, ou às 11, ou às 11 e às 11 e meia. É difícil falar um horário exato, mas depende do grau da pessoa. Mas é sempre bom ela estar vendo isso daí e regulando esse horário para ela ver como que ela pode tá controlando melhor o sono. Porque a privação do sono, o descontrole do sono, também pode levar a quadros de despersonalização. Então é por isso que a gente tem que estar muito de olho como que a gente está dormindo, como está o nosso sono, mesmo durante a pandemia, tá? Vamos ver. Entendeu, gente? E é assim, ó, quanto mais a gente tem conhecimento dessas coisas assim, é melhor pra gente. Por quê? Porque quando a gente tá entendendo como o nosso corpo tá funcionando, o que tá afetando a gente, que nem eu falei do transtorno de despersonalização agora, quanto mais a gente sabe de um problema, fica mais fácil enfrentar ele. Então, você sabendo dessas informações e colocando no seu dia a dia, você pode ver aonde você pode estar melhorando. Por exemplo, você está com a alimentação meio desregulada, com os carboidratos muito ruins, né? Um açúcar lá em cima. Aí você pode estar regulando isso daí. O sono seu também, você presta atenção no seu sono, quando você está dormindo, se você está hiperestimulando o seu visual também, né? Quando a gente fica muito tempo no celular, televisão e também no PC, a gente pode estar hiperestimulando o nosso visual. E daí fica difícil o cérebro saber se é de dia, de noite, se está na hora de dormir ou não. E isso fica muito confuso para ele. E daí isso daí também pode começar a atrapalhar o nosso sono em si, tá? Então é isso, gente, que eu ia falar para vocês. Tchau e até mais.